Ok, eu tenho quase certeza que você é brasileiro. E por que você clicou nesse vídeo então? Tá bom, deixa eu adivinhar. Você ficou curioso mesmo sabendo que era um clickbait para você clicar no vídeo, mas você queria saber o que eu vou falar no vídeo, né? Talvez seja isso. Ou talvez você é muito fora da lei e ninguém manda em você. E por isso você clicou. Pode ser essas duas coisas, mas também pode ser uma coisa aqui que eu tenho pensado ultimamente e tem a ver com o nosso jeito brasileiro, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante. Você conhece a teoria da janela quebrada? Tá, eu vou te explicar rapidinho, tá? A teoria da janela quebrada consiste em uma janela está quebrada em uma casa e ninguém arruma ela. E vai passando o tempo e mais pessoas veem essa janela quebrada, então ela joga um lixo ali, quebra um copo e ninguém junta também. Então é basicamente isso. A teoria da janela quebrada é a desordem generalizada. Ou seja, tem uma coisa errada ali, ninguém liga, então não tem problema de fazer outra coisa errada, e aí vai acumulando desordem e desordem gera mais desordem que leva a crimes. Por exemplo, essa casa está uma bagunça e ninguém liga para o que as pessoas fazem lá. Então, pode ser que aconteça crime lá, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho pensado como o brasileiro age, como as coisas acontecem e como as pessoas pensam ultimamente. E eu pensei aqui comigo, né? Para uma sociedade boa, tem que haver regras, né? E, em resumo, regras para que tudo ocorra bem, para que todas as pessoas consigam viver bem, né, em sociedade. Tem que existir regras para as pessoas seguirem. Em resumo, as pessoas seguem regras por convivência, pressão social ou medo de punições, tá? Aí que nós falamos de coisas que que podem levar a crimes, né? E pessoas fazerem isso. Por que eu tô falando de tudo isso? Eu vou te falar que isso aqui vai ter muito a ver do porquê você clicou nesse vídeo, tá? Eu vou fechar esses daqui para não atrapalhar a visualização de qual a gente tá falando aqui, tá? Vou seguir esse mapa mental aqui para te explicar mais ou menos, tá? Sem essa convivência, sem essa pressão social ou medo de uma punição do que você fez errado, o nosso instinto não vai querer seguir nada, porque a gente vai querer fazer qualquer coisa. Tá errado, tá? Quando se vive em sociedade, tem que ter regras para não virar a janela quebrada, tá? Eu vou te mostrar aqui que eu achei muito interessante, eu não sabia disso, tá? Eu pesquisei para fazer esse vídeo, mas eu me assustei com esses resultados aqui, tá? O World Justice Project, em 2024, ele fez uma pesquisa dos países que mais aderem a regras, a leis. E esses países estão em primeiro lugar Dinamarca, em segundo lugar Noruega, Noruega. Enfim, você sabe que país é esse. Em terceiro lugar está a Finlândia. E eu fui pesquisar o do Brasil. O Brasil está no lugar 80. Ele está muito abaixo do global. Mas calma, para nossa respiração, a gente não somos os piores, tá? Pode ficar tranquilo que nós não somos os piores, pode acreditar. Em últimos lugares, nessa sequência está Venezuela, Camboja, Afeganistão, Haiti e República do Congo. Ou seja, esses países estão em uma desordem total, alta criminalidade. Muitas pessoas sofrem lá e isso é uma coisa muito séria, tá? E eu tenho a minha teoria aqui que eu andei pensando e foi justamente por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Como eu trabalho e eu tenho que atravessar a rua, eu não tenho carro. Eu tenho que atravessar a rua, esperar trânsito, rua bem movimentada em cidade. Eu tenho observado uma teoria aqui que eu vou falar pra você, mas antes de mais nada, você deve estar achando que eu sou um chato. Ah, mas ai, nem todo mundo precisa seguir regras, sempre tem uma exceção. Ai, como você é politicamente correto, você tá cagando regras, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. As regras não são justas. Meu, se você não se preocupa com regras, se você não quer seguir as regras, é porque você ainda não teve noção de como isso afeta a nossa vida, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. A minha teoria é porque ninguém para no farol amarelo. Ninguém para no farol amarelo. Você pode ver quando você for atravessar a rua, para não falar que nenhum, nossa, nenhum carro para. Alguns param sim, mas o que diz? Mas o que diz na lei de trânsito, tá? Do farol amarelo. Vamos lá. Eu pesquisei aqui bem rapidamente no ChatGPT. Segundo
Resuma para mim, segundo as leis de trânsito, para que serve o farol amarelo? O farol amarelo ou sinal amarelo do semáforo serve para advertir os condutores, veículos e pedestres sobre a iminência da mudança de sinal para o vermelho, indicando que é preciso reduzir a velocidade e parar o veículo com segurança, caso ainda não tenha entrado no cruzamento. O farol amarelo serve para alertar a mudança para o farol vermelho, orientando o condutor a parar. Parar com segurança. Meu, é muito difícil alguém parar no farol amarelo. Geralmente as pessoas metem o pé no acelerador para passar logo, para não dar vermelho e não tomar multa, sabe? Mas por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente não simplesmente segue a regra? Segue a regra. Por quê? Porque ninguém faz o correto. É pressa? Pressa pra quê? Tipo, eu não preciso parar, aquela pessoa de trás para. Tudo bem se eu não parar porque eu sou espertão, eu preciso ir logo porque eu sou eu, sabe? Já parou pra pensar nisso? Esse nosso jeitinho brasileiro de dar um jeito nas coisas? Meu, porque eu vou te falar um pouquinho agora. Agora a gente vai entrar num quesito aqui muito pessoal. As nossas ações afetam a vida das pessoas diretamente. Se você nunca parou para pensar, se você nunca parou para pensar nisso, pense agora, imediatamente. Se você já parou para pensar nisso e você tenta fazer de uma forma mais pensando nas outras pessoas mesmo, parabéns, você está na minoria, mas as nossas ações afetam diretamente a vida das pessoas. Por exemplo, se eu passar no farol vermelho correndo e não der tempo de eu atravessar o cruzamento, você pode bater num carro com certeza, sabe? Isso é um dos exemplos. Um dos exemplos. Sabe as enchentes? Então, de quem é a culpa das enchentes? Lembra que as nossas ações afetam a vida de pessoas. As ações de qualquer pessoa afetam a vida de outras pessoas ou até a mesma, até a sua mesma. Sabe, as enchentes. Por que acontecem enchentes? Porque um fulano joga papel no chão e vai encher o bueiro, certo? Porém, e quem de quem foi a culpa da ação da enchente? Da pessoa que jogou papel, só? Também, por exemplo, dos governantes que não colocam mais lixeiras ou não colocam esgoto que possa não entupir, por exemplo, né? Essas palavras aqui que você está vendo, de quem é a culpa? Talvez seja dos governantes que não têm muita segurança nas ruas, ou seja, porque a gente está andando despreparado, mexendo no TikTok ou no Instagram, no meio da rua, ou porque a gente briga à toa com as pessoas no trânsito, ou porque a gente, sabe? De quem que é a culpa? Pessoa sem moradia? Talvez seja negligência do governo, ou seja, porque a pessoa fez uma escolha errada na vida e ela foi ter que morar na rua porque não tinha opção, e ela não tinha muita opção porque ela tinha pouco dinheiro, porque o país está quebrado e ela não tinha, ela não tinha outra opção, então ela teve que roubar ou matar, sabe? É uma bola de neve. É uma coisa que a gente tá bem acostumado, tá? É uma bola de neve que não tem fim, cara. É muito preocupante isso daqui. Mas dá pra mudar, tá? Isso aqui não é o fim do túnel, isso aqui é um problema que eu tô. Isso aqui é um problema que eu tô expondo aqui, mas tem solução. Com certeza tem solução, tá? Ah, e se você tá achando que eu sou chato, é porque você está naquela bolha que não sai do TikTok, que você torce pro seu time como se fosse uma religião, ou porque você tá muito ocupado assistindo Big Brother e você nunca parou pra pensar nisso, sabe? Porque isso é um problema que tá na nossa sociedade, na nossa cara o tempo todo, e você não sabe porque o preço tá subindo das coisas, você não sabe porque fulano de tal foi assaltado em frente à rua, você não sabe porque tem lixo na rua, sabe? Mude você. Mude você. Não espere que os outros mudem para a sua vida melhorar, sabe? Você começa a mudar as coisas a partir da sua mente. Você começa a mudar as coisas no que você faz, no que você pensa, no que você consome, tá? Isso não é um karma. Isso não é lei da atração. Isso não é nenhuma mágica, sabe? Isso é um fato. Se você mudar, as coisas ao seu redor vão mudar, tá? Sua mentalidade, as suas escolhas, tudo isso muda, tá? Por exemplo,
E se, por exemplo, você tá tentando seguir tudo certinho, tudo, sabe, as leis, tudo certinho, você tá sendo um cidadão exemplar, tipo assim, tentando ser, né? Porque não tem como também, né? A gente não nasceu como se fosse um robô scriptado, porque a gente tem muita liberdade também, né? E tem leis, tem coisas assim que não deixam a gente ser tão livre quanto deveria. Mas até onde vai a liberdade? Isso aqui dá pra fazer outro vídeo, tá? Mas pelo menos você tem a consciência limpa, tá? De que você tá fazendo, ou tentando, pelo menos tentando fazer as coisas certas, sabe? Porque é o certo a se fazer. Meu, é muito mais difícil você tentar fazer a coisa errada. É muito mais desgastante. Você gasta energia, você gasta tudo na sua vida. Você se consome. Por exemplo, se um cara quiser roubar uma casa, ele vai ter que planejar, ele vai ter que saber quando e que horas a pessoa sai, ele vai ter que arranjar ferramentas ou até você sabe o que? Você vai ter que estar provavelmente drogado, porque ninguém faz isso em sã consciência. Ele tem que estar numa adrenalina muito forte e, pelo amor de Deus, eu não tô ensinando a roubar ninguém, tá? Nenhuma casa que eu não tenho experiência nisso, graças a Deus. Mas você entendeu como é muito mais difícil? Tá, mas entra naquele limbo de novo. Ah, fulano não teve oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo consegue escolher diferente todos os dias. Você escolhe todos os dias ser uma pessoa honesta. Você escolhe ser todos os dias uma pessoa que não trai o seu parceiro. Você consegue ser todos os dias. Você consegue escolher ser, sabe? Ou também você consegue não escolher. E por isso que a vida é feita de escolhas. Cada dia a gente dá um passo para algum caminho, tá? E não é irreversível. A não ser que você morra, né? Aí a gente tá falando de outra coisa. Mas cada dia você consegue escolher diferente, tá? E afinal, por que que você clicou nesse vídeo? Tá? E eu vou te mostrar agora. Se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever. Se você tá gostando desse conteúdo, dessa conversa aqui, dá um gostei e se inscreve no canal, que a gente vai falar mais sobre esses assuntos assim que vem na minha mente e teorias que eu faço, tá? Se você se identificou com o meu pensamento, agora eu vou te explicar por que você clicou nesse vídeo. Pode ter sido justamente por isso aqui que eu acabei de falar, tá? Pode ser alguma dessas coisas aqui. Provavelmente é isso daqui. Porém, eu queria trazer uma reflexão, porque tem esse traço na nossa cultura BR, esse negócio de anarquia, esse jeitinho brasileiro, sempre querer ser o melhor, passar a perna, dar um jeitinho, sabe? Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado muito ruim, tá? Que é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, tá bom? Eu queria só trazer essa reflexão aqui, espero que você consiga ter refletido sobre o que eu falei aqui, tá? E se faz algum sentido pra você isso daqui que eu falei, comenta aí embaixo o que você acha. Se você acha diferente, pode comentar que eu vou ler com certeza, tá? Se você acha diferente, pode comentar, não tem problema nenhum. Eu quero saber o que você acha disso daqui que eu acabei de falar. O que a gente faz no nosso dia a dia que mantém sempre essa nossa cultura, sabe? É uma cultura muito rica, mas também é uma cultura muito pobre ao mesmo tempo, tá? Vamos ser pessoas melhores? Dá pra mudar. Mude você. E eu sou o Não Colorado, seja muito bem-vindo ao meu canal.